Eu queria te falar, assim, tu começou a falar sobre o livro lá, o último livro que tu fez aí, pô. Porra. O dicionário é uma história engraçada, porque a minha mulher é escritora e criou uma editora, tá? Não, vocês vão gostar, essa história é boa. E aí ela me contratou para fazer esse livro, Dicionário da Independência. Verbetes, porque a editora dela... São 200 verbetes. Então, a editora dela é uma editora infantil e infanto-juvenil. Chama Editora Pio. É bem legal, só tem livro legal. E aí a gente foi para Bolonha, onde tem a Feira do Livro Infantil, uma feira mágica na Itália. E aí tinha um livro chamado Dicionário do Mar. Para criança não, para adolescente, assim, 12, 13 anos, lindo, lindo. E aí ela disse para mim, pô, vamos fazer o dicionário do descobrimento do Brasil, que o meu primeiro livro é sobre o descobrimento do Brasil. Eu digo, pô, legal. Só que daí o governo abriu um edital, o governo Temer, na época que tinha Ministério da Cultura, abriu um edital para livros sobre os 200 anos da independência. Eu nunca participei de edital, de lei, Rouanet, caralho, porque, cara, essas leis é lei de incentivo à cultura, não é? Eu não preciso de incentivo. Desde o meu primeiro livro eu bombei, mas tem gente que precisa de incentivo. E a editora da minha mulher foi criada no fundo do quintal, literalmente é uma editora que precisa de apoio, de incentivo, e que venha do governo também, pode ser, né? E era um concurso, você tinha que inscrever o livro. E ela disse, vamos fazer, em vez de fazer dicionário do descobrimento, vamos fazer dicionário da independência. Eu digo, pô, legal. Aí me contratou. E se ganhar, era 40 mil. Se ganhar, fica 20 mil para ti, para mim, e 20 mil para a editora imprimir o livro. Tá, beleza, tô dentro. E aí ela me ligava, eu tenho um escritório, ela tem outro. Tá escrevendo? Tô. E eu sempre passei minha vida mentindo para editores, né, cara? Só que daí dessa vez era minha mulher, né? Tá escrevendo? Tô, claro. Quantos verbetes já fez? Uns 10. É meio pouco, né? Não, mas tá indo bem. Aí ligava de novo. Quantos tu já fez? Uns 25. Porque o cara, para mentir, tem que ter uma loja, né? Então, como era... Eu tinha 3 feito. Mas daí ela ligava, e agora? Mas por que tu estava procrastinando mesmo? Eu tô sempre procrastinando, sempre. Só consigo escrever na última hora, no último prazo. Aí um dia ela me liga e diz, pô, tive uma ideia. Qual é? Quantos verbetes tu já fez? Eu calculei rapidamente, assim, para não ser tanto também, para não ser tão pouco, baseado na mentira anterior. 87. Devia ter uns 10. Daí ela disse, do caralho, porque a ideia é a seguinte, 200 anos, 200 verbetes. Vamos fazer 200 verbetes. Aí tu se fudeu. Porque tinha 10. E o prazo estava em cima. Daí eu digo, eu menti, eu só tenho 10. Daí ela fez junto, pegamos junto, ela fez uns 30. Ela ficou puta não? Quis te bater? Ficou puta, quis me bater, mas daí eu passei a virar a noite, virei em 4 noites eu dormi 6 horas. Caralho. E sem nenhum aditivo. E tô ligado. Sério, juro, cara, não tem mais idade pra aditivo, né, cara? Tô com 60, Aí, hoje morreu Charlie Watts, né? Aliás, nós temos que fazer... Não toca música nessa merda não aqui. Se tocar, cara, o YouTube me fode. É verdade. Toca uma música aí, Jean, pra fuder com esses caras. Bom, quanto é que tu ganha, Jean? Eu te pago mais pra tu tocar uma música. Demorou, fala aí quanto tu ganha. Fala quanto é que tu ganha, Jean. Fala. Tu não tem isso. Tu ganha pouco ou ganha bem, Jean? Não, ganho bem, pô. Sério? Mas tu já é meu sócio, cara. Quanto tu acha que ele ganha, cara? Quanto acho o Jean ganha? Uns... chutando pra cima? 3.700. Caralho, sério? Já é... Errou! Depois eu te conto. É menos? É bem mais. Vocês falam abertamente. Ele não gosta muito que fale. Daí fizemos o livro. Fizemos o valor. E aí, deixa só pra encerrar mesmo esse assunto, sem brincadeira, pra ver se aspas vendo o livro, porque na real, cara, eu, assim, claro que eu sou um exibido, tá? Mas falando sério, sem piada. O livro era pra ser de 12, pra pegar de 12 a 16 anos, que já é foda, porque 12, 16, pensa tu com 12, pensa tu... Já é uma faixa ali que não é foda. Eu consegui um prodígio, cara. Eu peguei um livro que vende de 8 a 80 anos de idade. Falando sério, porque eu não fui debilóide, tipo assim, criancinha, e não fui intelectualizado, entendeu? Consegui um lance assim de charme, de pá. E além de tudo, né, o Dom Pedro era um maluco, doidão, né? Transava com todo mundo. Dom Pedro é o cara que comeu a Leopoldina? O Dom Pedro é o cara que comeu a Leopoldina e fudeu com a Leopoldina, né? Mas ele comia mais a Marquesa de Santos, né? Ele se apaixonou pela Marquesa, aqui em São Paulo. Né? Ele era português, mas ele era carioquésimo. Né? Ele era muito carioca. Ele veio pra cá resolver uma questão. História de uma... Cagando. De uma
de uma passagem secreta que tinha da casa dele. Não é, infelizmente não é verdade, mas não faz diferença, porque ele botou ela a morar do lado da casa dele, entendeu? Ele transava com uma mulher ou duas diferentes por dia. Ele tinha priapismo, ele era priápico. Priápico é uma doença que o teu pau tá sempre duro, só que é uma doença. Tu acha assim, tipo Drácula, né? Drácula, vida eterna. Quem lê o livro Drácula sabe que a vida eterna é uma desgraça, é uma merda tu viver, é bom tu morrer. Imagina tu ser o Eduardo Bueno o resto da vida. Não dá, né? Tu descansa, né? Descansa em paz. O resto da existência. O resto da existência. O pau é a mesma coisa, cara. Não tem que ficar duro sempre. A evolução natural, ou Deus, se tu quiser, fez na sua sabedoria, o pau só levanta, no caso de pessoas normais que nem eu e não infelizes que nem tu, na hora certa, né? Tu imagina tu ficar sempre de pau duro. É uma doença, chama priapismo. E ele era, além de priápico, tarado, porque nem todo o priápico é tarado. Tem uns que ficam de pau duro, mas não come ninguém. Ele era priápico tarado. Ele era poderoso E pra ele era caralho, né? imperador, então ele comia quem ele queria. Ele comeu grávida, ele comeu viúva, ele comeu freira, ele comeu desquitada, ele comeu menor de idade, ele comeu velha, ele comeu tudo. E não repetia prato, né? Comia uma vez, não repetia. A Marquesa de Santos é a única pessoa que ele transou uma vez e nunca mais conseguiu parar de transar. Ele conheceu ela no dia 29 de agosto de 1822, quando chegou em São Paulo, no dia que ele chegou. E aí ele foi para Santos, quando ele voltou de Santos ele teve uma caganeira, né? Ele estava cagando no Riacho Piranga. Mas cagando. isso é real? Real. Você sabe todos os detalhes, porque toda a comitiva que estava dele, quando descobriu que aquilo virou independência, escreveram seus diários, descreveram suas visões da história. Então tem 6 ou 7 testemunhas oculares dizendo: o príncipe estava quebrando o corpo, porque ele não era imperador, ele era príncipe e regente, né? O imperador estava quebrando o corpo atendendo a um chamado da natureza. Eu não acredito. Sério? Que tá escrito E era isso. a 7ª vez, ele estava com um rabo que era uma rosa. Porque é o seguinte, Jean, qual é os 2 únicos animais que cagam no rio? O peixe e os humanos, porque nenhum animal, uma mula, uma girafa, ela olha pro rio e diz: não vou cagar no rio porque depois eu vou beber. Então só os humanos que cagam dentro da água. Por isso que o Riacho Piranga tá podre até hoje e ele deságua no Piratininga, que você chama de Tamanduateí, que mudou de nome, e o Tamanduateí deságua no Anhembi, que você chama de Tietê, que mudou de nome. Mas, né, então era a mesma rede. E ele não aguentava mais, estava com o rabo que era uma rosa. Então a minha teoria não foi que ele foi cagar, ele foi limpar, porque ele não aguentava mais limpar, né, com uma espiga de milho, Pode crer. E aí, nessa hora, chegam as Ele cartas. gritou cagando, não tem papo de cavalo branco nem nada. Ele Ele gritou. tava numa mula, né? Ele não tava a cavalo. Ele tava numa Puta mula. que pariu, cara. Nossa, tá destruído. E aquele monumento bonito pra caralho que tem lá no Ipiranga? Então, aquele monumento é uma loucura, porque aquele monumento é de 1890. Entendeu? Porque, cara, eu não vou contar toda essa história, mas é que é o seguinte: a independência foi em São Paulo totalmente por acaso, porque o Rio de Janeiro que mandava, e ele era super carioca, ele tava cagando pra São Paulo. Vou abrir mais um parênteses, cara. Os índios de São Paulo odiavam os índios do Rio, e os índios do Rio de Janeiro desprezavam e odiavam os índios de São Paulo antes da chegada do homem branco. Sempre teve uma rivalidade entre Rio e São Paulo. Os índios carioca olhavam lá, aqueles chinelão, mano, lá naquela merda, lá no ABC Paulista, faz frio naquela merda, aquele lugar horroroso, lugar do Lula, juro. E os índios de São Paulo olhavam e diziam: esses filhos da puta moram em Ipanema, Leblon, com umas minas gostosas pra caralho. Eles queriam... Juro! E como que tu sabe dessa porra? Porque eu não sou ignorante, eu leio e se sabe tudo. Mas como é que se sabe tudo, então? Como se sabe tudo é o seguinte: quando os caras chegaram no Rio de Janeiro e logo em seguida os franceses chegaram e se aliaram aos tamoios, que eram os índios que moravam no Rio de Janeiro. E aí tem milhões de relatos dos franceses que se instalaram lá. Entendi. Contando essas histórias que os índios de São Paulo, ou que os índios do Rio de Janeiro tinham um nojo dos índios de São Paulo. Tá? E aí, quando os portugueses chegam, os franceses já tinham ocupado o Rio. Então, eles já estavam antes com o tal João Ramalho, não sei quem, em Santos e São Vicente. Então, os portugueses tiveram que vir para cá. E aí encontraram o Tibiriçá, Bartira, esses índios, que disseram a mesma merda. Nós odiamos os índios flamenguistas, nojento, papapá. E os de lá disseram: nós odiamos aqueles índios corintianos. E essa rivalidade foi incorporada. Foi mesmo? Foi. E o Rio de Janeiro virou corte, virou capital do Brasil em
1767, antes a capital até 1767 era Salvador, né? Foi transferida para o Rio e aí virou corte. E aí o Rio desprezava São Paulo, odiava São Paulo. E aí São Paulo ficou rico pra caralho e criou o movimento republicano para derrubar o império, para não ser mais império, para ser república, entendeu? Às vezes chega de carioca mandando, entendeu? E aí, como a independência tinha sido aqui, por acaso, eles criaram todo um movimento, São Paulo, criaram os bandeirantes, inventaram a história dos bandeirantes, entendeu? Os bandeirantes tinham sido um chinelão na história, não tinha... E toda a história do Brasil era contada pela ótica do Rio de Janeiro. Primeiro era contada pela ótica de Portugal. A história é uma fabricação, uma fabulação, conta quem manda, né? O dono, o vencedor é que conta a história. Então, primeiro Portugal contava a história do Brasil. Quando o Brasil ficou independente, e logo em seguida o Dom Pedro II criou o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro no Rio. E aí a história era toda centrada na Bahia e no Rio. São Paulo era uma bosta. É que São Paulo ficou rico com café e disse, não, agora eu quero contar a minha história. Criou o Museu do Ipiranga, Museu Paulista, encheu de bandeirantes, estátua de bandeirantes, que agora vocês queimam, querem queimar, blá, 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 porque não sabem porra nenhuma, são os ignorantes. Os bandeirantes eram os escroto. Quem agora, era? Quem? É o Borba Gato. Se bem que disso eu já falei pra caralho, nem quero falar. Tudo bem. E aí criaram lá a porra do Museu do Ipiranga. E aí fizeram esse monumento. E embora a independência fosse do príncipe, que era monarquista, o movimento foi republicano. É uma história louca. Caralho, Paulista essa porra é uma bagunça do É caralho. uma bagunça do caralho. E só foi inaugurado na República. Foi inaugurado em 1890. Agora, só pra encerrar, porque daí nós vamos para outro assunto, teve um lance do caralho. Te lembra que eu falei de 1972, né? Os milicos. Sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram os restos mortais do Dom Pedro I. Tá lá no Ipiranga. Que tá lá no Ipiranga. Que percorreram o Brasil inteiro. Cara, tá lá no Ipiranga? Tá lá embaixo e do monumento. E embaixo do monumento, junto com a mulher que ele fudeu, que era a Leopoldina. Estão lá os dois, homem e mulher. E a Marquesa tá na Consolação, no cemitério da Consolação. E é por isso que é mal assombrado, porque eles estão separados. É. Entendeu? Caralho. Precisa juntar os Senhor dos amantes, Anéis. fazer uma homenagem.